Começou a gravação. Bom dia a todos novamente. Vamos dar início à nossa segunda aula. E hoje eu vou começar falando sobre níveis de segurança biológica. Mas antes vou apresentar para vocês o cronograma da aula de hoje, onde a gente vai ver os níveis de segurança biológica, fiscalização e certificação de laboratórios, boas técnicas microbiológicas, desinfecção e esterilização, biologia molecular e desafios de biossegurança, e, obviamente, os planos de emergência em caso de acidente ou também para evitar acidentes. A bibliografia da aula de hoje também é o Manual de Segurança Biológica e Laboratórios e o BLBM, que a gente já havia conversado ontem. Esse material está tanto disponível no Google Classroom, como eu também vou enviar por e-mail para vocês. Bom, níveis de segurança biológica. Ontem eu estava falando, fiquei falando bastante, lá no NB3, lá no NB2, tem o NB4, e o que significa essa sigla? É justamente o nível de segurança biológica que um laboratório possui para que os funcionários consigam desempenhar as atividades adequadas àquele ambiente. Então, a determinação do nível de segurança biológica de um laboratório é extremamente crucial para a segurança do trabalhador, como também para a segurança da nossa amostra, como a gente já falou antes. Não adianta eu utilizar uma amostra de grupo de risco 4 em um laboratório de nível de segurança 2, que não vai ser compatível. Então, tem que existir essa compatibilidade entre o nível de segurança do laboratório e o grupo de risco que se encontra o nosso agente microbiológico. Então, vamos lá. O nível de segurança biológica tem como conceito a combinação de práticas e técnicas de laboratório, equipamentos de segurança e instalações de laboratório. Sempre que você vê um laboratório que tem nível de segurança, seja ele 2, 3 ou 4, ele é obrigatório que tenha em sua entrada essa plaquinha aqui. Essa placa, ela indica que esse laboratório apresenta risco biológico e que apenas pessoas autorizadas podem frequentar, tá? Então, como vocês podem ver, nessa plaquinha a gente tem que indicar o nível de segurança biológica desse laboratório. Como eu falei para vocês, a partir da classe 2, nível de segurança 2 é que é obrigatório ter essa placa. Então, 2, 3 e 4 a gente coloca aqui. Quem é o pesquisador responsável por esse laboratório? Em caso de emergência, quem contactar e o telefone dessa pessoa, tá? Obviamente, para você entrar nesse laboratório, você precisa ter autorização e, obviamente, conhecer todas as normas para funcionamento perfeito desse laboratório. Como eu falei, eles devem estar expostos nas portas, apenas pessoas autorizadas devem entrar. Deixa eu parar aqui, porque tem alguém solicitando a entrada. Pronto. E, obviamente, a porta desse laboratório deve permanecer fechada. Evidentemente, porque tem material biológico lá dentro que apresenta risco para esses indivíduos. Então, é extremamente necessário, importante, que essas portas se encontrem fechadas para, além de evitar a entrada de pessoas não autorizadas, evitar também um risco de contaminação para quem está fora daquele ambiente. Uma outra característica é que se esse laboratório tiver espaço para manusear animais, é necessário que exista um compartimento separado, uma sala separada para manipular esses animais, e além disso, o trabalhador precisa de uma autorização especial. Ele precisa ter um curso de biossegurança para manipular animais, tá? E aí tem animais de pequeno porte e animais de médio porte. Vocês estão com sono, né? Cedo da manhã, todo mundo desanimado, toma um café aí para dar uma acordada, um outro, já tomei o meu aqui. Então, qualquer coisa vocês podem falar, levantar a mãozinha que eu estou disponível. Então, voltando, em relação à proteção individual, o que é que aquele indivíduo ele precisa fazer ou está portando para que ele se sinta seguro em qualquer laboratório de nível de segurança, seja ele 1, 2, 3 ou 4, tá? É
imprescindível que esse indivíduo utilize sempre jaleco. Seja ele aquele de tecido, seja descartável, como a gente havia comentado ontem. Também existem laboratórios que a gente vai ver hoje, onde o indivíduo ele não utiliza nem jaleco, nem descartável, ele retira toda a roupa dele e utiliza um outro macacão, que é um laboratório de nível de segurança 4. Esse macacão, ele impede a entrada de agentes biológicos e, obviamente, a saída do ar que está circulando ali. O trabalhador ele utiliza um respirador que possui filtro de ar, então é extremamente seguro. A gente vai ver um pouco mais à frente como é que isso funciona. Mas o importante é o trabalhador sempre utilizar jaleco para proteger, obviamente, a roupa que ele está e impedir que qualquer material que tenha vindo da rua na roupa contamine a amostra e, obviamente, qualquer manipulação de amostra que tenha contaminado a roupa passe para a rua. Obviamente, não se utiliza jaleco na rua. A gente vai falar disso mais para frente, mas, deixando bem claro, é extremamente proibido utilizar jaleco fora do ambiente laboratorial. Obviamente, é imprescindível utilizar luvas apropriadas em todos os trabalhos que impliquem contato direto ou acidental com sangue, fluido corporal, materiais potencialmente infecciosos ou infecciosos e animais infectados, além de animais serem infectados também, né? É uma questão de higiene. Após utilização, manipulação de qualquer material, a gente retira essas luvas e descarta. E, obviamente, lava as mãos, como a gente viu ontem, tá? A lavagem das mãos, como eu comentei ontem, ela tem que ser antes do procedimento e após o procedimento. Assim que chega no laboratório e antes de sair do laboratório, certo? Quando necessário, utilizar óculos de segurança, viseira, face shield ou qualquer outro tipo de disposição quando a nossa face acaba sendo exposta a aerossóis, a raios artificiais ultravioleta. Então, a utilização desse óculos de proteção é um item a mais de proteção individual para o trabalhador em laboratório. Como eu falei para vocês, permanentemente proibido utilizar a roupa do laboratório fora do ambiente laboratorial. Sandália, chinelo, qualquer sapato que seja aberto é proibido também em ambiente laboratorial. Ah, professora, mas eu não vou fazer nenhum experimento, eu só vou para lá para sentar e tipo, ficar trabalhando no computador. Independente, você está num ambiente laboratorial, onde outras pessoas estão utilizando materiais que podem ser nocivos a você. Então, para evitar acidente, independente se você está manipulando ou não, se você está no ambiente laboratorial, sapato fechado. Beleza? É proibido, obviamente, comer, beber, fumar, se maquiar, pôr lente de contato, enfim, qualquer procedimento que a gente vai ingerir alguma coisa, que a gente vá passar qualquer coisa na face, é proibido no ambiente laboratorial. Não pode guardar comida e bebida também nessas áreas de laboratório. Normalmente, todo laboratório próximo tem uma copa, onde nessa copa a gente pode deixar alimentos, a gente pode deixar água. No ambiente laboratorial, proibido. Obviamente, a roupa que a gente está utilizando no ambiente laboratorial, ela não deve ser guardada no mesmo local que a roupa que está limpa. Ou seja, você tem dois jalecos. Um está limpo, um você acabou de utilizar para um determinado procedimento. Então, você não vai pegar aquele jaleco limpo, sujo, não está sujo, mas está utilizado, e guardar junto do jaleco limpo. Cada jaleco ele tem que ser guardado numa bolsinha dentro do seu armário, do local específico para isso, mas, obviamente, não misturar as roupas limpas das utilizadas. Como eu falei para vocês ontem, uma vez por semana, no final da semana, na sexta-feira, leva o jaleco para casa, lava o jaleco e retorna na segunda-feira. Jaleco de extração que manuseia RNA não é o mesmo jaleco que manuseia DNA. Quem trabalha com cultivo celular, a gente não, antigamente, dizia, a gente utiliza um jaleco de tecido só para cultivo. Hoje em dia a gente não faz mais isso, tá? A gente utiliza o jaleco descartável para cultivo celular.
E se você entra, vai manusear qualquer coisa em NB3, a gente utiliza o macacão adequado. E NB4, a gente também tem que utilizar os macacões herméticos, que é com filtro, tudo impossível entrar no laboratório sem esse equipamento. Continuando, não pode pipetar com a boca, tá? Isso eu falo para aquelas pipetas mais antigas, pipeta de vidro, de plástico, aquelas pipetas graduadas, que eu vou mostrar mais à frente para vocês. Obviamente, não se pipeta com a boca, mas em laboratório de biologia molecular, a gente não utiliza essas pipetas. Eu utilizo quando a gente vai movimentar grandes volumes, a gente prepara meio para a cultura de célula meio sólido, a gente prepara para plaquear. É o único momento que eu utilizo essas pipetas graduadas, porque como são os volumes são bem grandes, de 25 ml até 30, a gente utiliza essas pipetas graduadas, porque senão a gente, obviamente, as pipetas automáticas vão até 5 ml. Então, o trabalho seria bem maior e acabaria solidificando o meio antes que a gente plaqueasse. Mas é o único momento que eu utilizo e realmente não é muito comum, tá? É mais para manipular meio. Nenhum material deve ser colocado na boca, nada. Nem na boca, nem lamber, nem cheirar. Isso a gente não faz, tá? Todos os procedimentos técnicos devem ser efetuados de forma a minimizar a formação de aerossóis e gotículas. A gente já conversou sobre isso ontem. A formação de aerossol é muito comum quando a gente está manipulando agentes infecciosos, principalmente em cabine de segurança biológica 3. Quando a gente está manipulando um meio líquido que tenha bactéria, é muito importante que esse manuseio seja feito com cautela, tranquilamente, como a gente já conversou ontem, para evitar a formação desses aerosóis, para que a gente se proteja. Tá? Qualquer derrame em relação a acidente de meio, exposição que a gente tem certeza que foi exposto àquele patógeno, ou a qualquer potencial material infeccioso, a gente tem, por obrigatoriedade, notificar o supervisor daquele laboratório. Tá? E aí existe nesses laboratórios um registro escrito, onde se coloca um registro de acidentes mesmo. Ó, nesse dia aconteceu tal coisa, tal coisa. Dependendo do acidente, esse material, esse indivíduo, ele pode ser encaminhado para atendimento médico, onde ele pode sim vir a fazer profilaxia, a depender da amostra biológica que ele estava manipulando. Os líquidos contaminados devem ser descontaminados antes de serem lançados em esgoto. Isso é muito importante, tá, gente? Quando a gente está, por exemplo, fazendo extração de RNA, a gente tem um descarte líquido, que é uma garrafinha que a gente vai descartando tudo que é líquido. Tem o descarte sólido e o descarte líquido. Essa garrafinha de descarte líquido, ela tem que ser embalada e encaminhada para autoclave. Tá? A gente tem que encaminhar para o setor de esterilização antes de derramar no esgoto. A gente normalmente derrama na pia, mas antes a gente precisa autoclavar para esterilizar. Obviamente, a gente não tem a intenção de contaminar o meio ambiente. E é por isso que a gente faz esse procedimento de esterilização antes de descarte. Os documentos escritos susceptíveis de saírem do laboratório, eles precisam ser protegidos de contaminação. Lembra que eu falei para vocês antes que, por exemplo, a gente não coloca dentro da cabine de segurança biológica nenhum protocolo em papel. Se esse papel ele tiver plastificado, aí eu posso colocar. Por quê? Porque eu consigo passar um álcool a 70, deixar ele na UV e ele se esterilizado. E eu consigo retirar ele do ambiente laboratorial. Agora, se esse papel não tiver plastificado, eu não posso, em hipótese alguma, nem colocar ele dentro da cabine de segurança biológica, muito menos tirar ele do ambiente laboratorial, onde existe o risco biológico. Tudo ok até aqui, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem falar. Tudo ok, né? Tudo ok por enquanto. Perfeito. Pronto, eu já falei sobre as condições que o trabalhador precisa observar para que ele tenha essa segurança biológica, independente do nível de segurança do laboratório. E aí, o que a área de trabalho tem que oferecer esse trabalhador também para conferir essa segurança biológica? Então, o laboratório é obrigatório, ele tem que estar arrumado, organizado,
limpo, sem material exposto, sem material biológico fora do local onde deve ser armazenado. Manter um laboratório organizado e limpo é extremamente fundamental para a segurança nossa. Então, se a gente chega num laboratório onde tem um monte de descarte sólido, tudo lambuzado, descarte líquido espalhado pelo laboratório, a bancada empoeirada, como é que você vai confiar, primeiro, trabalhar nesse laboratório e se sentir seguro, e segundo, confiar que sua amostra não vai sofrer contaminação? Então, a limpeza do laboratório, ela deve ser frequente, tá? É muito importante, por exemplo, lá na universidade, tem o pessoal da limpeza de serviços gerais. Eles fazem a limpeza dos laboratórios. O que eles fazem de limpeza no laboratório? Eles entram no laboratório, limpam o chão e tiram o lixo, tá? Eles são preparados para tirar tanto o lixo perfuro-cortante, se tiver cheio, que eles levam para um encaminhamento adequado, como também o lixo branco e o lixo preto, normal. Tá? O lixo branco é de descarte biológico e o lixo preto é o descarte comum. Então, eles tiram esse lixo, repõem novos sacos e limpam o chão. Nada além disso. A limpeza de bancada é feita pelos pesquisadores. Quem está trabalhando no laboratório, certo? Então, a manutenção de limpeza de equipamento, de limpeza de bancada, é feito justamente por esses profissionais. Então, superfícies de bancada devem ser limpas, independente se teve derrame ou não de material. Com derrame de material, dependendo do derrame, de qual material foi derramado ali, é feito, a gente conversou ontem, vai depender do material, a atitude que vai ser tomada. Mas, exemplo, derramou álcool, derramou hipoclorito. Gente, limpa, passa 70 na bancada, tá ok, tá? Então, sem problemas. Todos os materiais contaminados, espécimes e culturas devem ser descontaminados antes de serem descartados ou limpos para serem reutilizados. Ou seja, em laboratório nível de segurança 3, quais materiais a gente utiliza? Ponteiras, pipetadores de plástico, né? A gente utiliza muito plástico. A maior parte dos plásticos são descartáveis. Uma vez utilizadas, a gente descarta em lixo branco e esse material vai ser autoclavado antes de ser descartado, tá? Se esse material a gente precisa reutilizar, ele tem que também ser autoclavado. Então, a gente limpa primeiro, lava esse material e depois da limpeza, ele vai ser autoclavado, tá? Para que aí sim ele possa ser reutilizado. Mas são pouquíssimos os materiais que a gente reutiliza, tanto em biologia molecular como em cultivo celular. Pouquíssimos. O ideal é que você reutilize o mínimo possível. Tá? Se as janelas forem janelas que abrem, ela deve ter proteção contra insetos, obviamente, né? Para a gente evitar a contaminação. E a embalagem e o transporte de amostras biológicas, elas devem obedecer às recomendações nacionais e internacionais pertinentes, ou seja, o suporte deve ser adequado, a refrigeração deve ser adequada, todos os critérios, a depender do nível de risco daquela amostra, devem ser atendidos. Vamos começar agora, de fato, a falar dos níveis de segurança biológica. Existem 4 níveis de segurança. 1, 2, 3 e 4. O primeiro nível que eu trago, obviamente, é o nível 1, que é aquele mais tranquilo, onde raramente a gente trabalha com amostra biológica, e quando trabalha com amostra biológica, é com agentes microbiológicos que não conferem doença para nós humanos. Então, é aquele nível básico de contenção, e ela se baseia principalmente nas práticas padrões de microbiologia, sem uma indicação específica de barreiras primárias ou secundárias, exceto a exigência de uma pia para a higienização das mãos. Então, a pia é obrigatória em todos os laboratórios, seja ele de nível 1 ou 4, certo? Tudo que eu falar para vocês, no nível 1 precisa ter isso, isso e isso. Beleza. Entendam que quando eu falar no nível 2, tudo que eu falar no nível 2 tem que ser adicionado ao que eu falei no nível 1.
Então, é sempre crescente. As normas sempre vão sendo aumentadas. Nunca a gente faz algo que faz no um e não faz no 2. Não existe isso. Se a gente faz no um é obrigatório fazer no 2, no 3 e no 4, mais as condições associadas para o 2, mais as condições associadas para o 3 e para o 4. É cumulativo. Entenderam isso? Positivo. Perfeito. Então, bora lá. O Laboratório de Segurança NB1, ele é apropriado para treinamento educacional secundário ou para o treinamento de técnicos e professores de técnicas laboratoriais. Então, é um laboratório mais simples, onde a gente vai ter bancada, a gente pode ter uma cabine de segurança biológica 1, que a gente conversou ontem, que é para manusear mais produtos químicos ou patógenos ou agentes microbiológicos que não causam doença. E como vocês podem observar na imagem, esse laboratório tem pouquíssimos equipamentos e os equipamentos são, obviamente, equipamentos mais simples. Deixa eu passar. Slide. Próximo. Então, observem aqui na imagem. A gente tem a entrada desse laboratório, onde tem um chuveiro para casos de emergência, o chuveiro de óleos e o chuveiro completo. Tá? A gente tem a entrada desse laboratório. Lembra que eu falei para vocês que tem que ter a plaquinha? A plaquinha é obrigatória a partir do nível classe 2. Mas por que não ter um laboratório de classe 1? É só identificar, certo? Tem a entrada desse laboratório. Normalmente, laboratórios NB1 só tem uma porta de entrada e saída. Tem bancadas para realização dos trabalhos, pia com lavatório, um lixeiro, que provavelmente é de lixo branco, e tem um lixeiro também de lixo preto, que é esse pequenininho do lado, tá? Então, como eu falei para vocês, tem a cabine de segurança biológica nível 1, geladeiras para armazenar amostras, centrífuga, pode ter uma estufa após esterilização de materiais. Enfim, é um laboratório mais simples, menos complexo. Já o laboratório nível de segurança 2 é para trabalhos que são realizados com agentes de um risco moderado, ou seja, aquele grupo de risco 2. Pode causar doença? Pode, mas a capacidade de disseminação dessa doença é grande? Não, é bem baixa. Como é que ocorre a transmissão desses patógenos? Não é por via respiratória, tem que ser uma via mais complexa, enfim. Então, a gente trabalha esse tipo de patógenos em ambientes NB2. A gente também manipula muito sangue, tá? Quando a gente recebe amostra biológica em sangue, tecido, que é potencialmente contaminante, como eu falei para vocês, a gente encara como se todo paciente tivesse HIV, todo paciente tivesse hepatite C. Ainda assim, a gente utiliza nível de segurança NB2, tá? Então, ele é apropriado para trabalhos que envolvam sangue humano, líquidos corporais, tecidos ou linhas de células humanas primárias, em que a presença de um agente infeccioso pode ser desconhecida. Ou seja, eu não vou estar manipulando em um nível B1 um sangue que eu não tenho certeza se tem algum agente infeccioso ali. Então, os cuidados no nível de segurança 2 são com acidentes percutâneos, ou seja, a gente acontecer de furar a mão por utilizar-se agulhas, enfim. Exposição da membrana mucosa, ou seja, nossa boca, nossos olhos, e, obviamente, a ingestão ou a expiração de materiais infecciosos. Então, o cuidado maior é esse. Ter, obviamente, um cuidado muito grande, tanto com agulhas contaminadas, tanto como outros instrumentos perforocortantes. Como eu falei para vocês ontem, esses agentes de grupo de risco 2, a transmissão desse processo infeccioso, ela não é simples, né? Ela é uma transmissão um pouco mais complexa. Então, o potencial de transmissão acaba sendo menor. Entretanto, quando a gente utiliza grandes quantidades desse material, a gente precisa manipular eles numa cabine de nível de segurança 3, como eu falei ontem para vocês. Então, quando a gente tem uma grande quantidade de agentes infecciosos de risco 2, a gente manipula no laboratório NB3. Continuando.
Em relação ao manuseio de resíduos desses materiais, da mesma forma que no NB1, que no NB2, que no NB3, no NB4, todo material infeccioso tem que ser descontaminado, esterilizado em autoclave ou incinerado no laboratório, justamente para evitar que haja escape desse agente infeccioso para o meio ambiente, tá? A esterilização por calor, que é em autoclave, é o método que a gente mais usa, que eu já falei dele várias vezes aqui. Mais para frente eu vou explicar como ocorre esse procedimento de autoclave, mas é muito simples. A gente induz, coloca ele em tipo uma panela de pressão gigante, onde vai ter uma produção de vapor a altas temperaturas por um determinado período de tempo, e aí ocorre a morte desses agentes, certo? Esse é um laboratório de nível de segurança 2, onde a gente tem uma autoclave para processos de esterilização. Obviamente, observem, tudo que tem no NB1 tem aqui também, só que tem coisas a mais, onde a gente tem uma outra cabine de segurança biológica, nesse caso, a gente já tem uma de classe 2, certo? A gente tem geladeiras, lavadora, centrífuga, mas observem que a gente ainda tem a pia e tem um lixinho a mais, um lixo para descarte comum e um lixo para descarte biológico. E na porta a gente tem a identificação de que esse laboratório ele é NB2. Nível de segurança biológica 3. O NB3, que eu falei tanto ontem, porque é o laboratório que eu mais entro, o NB3. Ele é utilizado para quando a gente trabalha com agentes nativos ou exóticos que possuam potencial de transmissão via respiratória e que podem causar infecções sérias e potencialmente fatais, ou seja, aquele grupo de risco 3. Como eu falei, Mycobacterium tuberculosis, SARS-CoV-2, bactéria da peste, enfim, um grupo enorme de patógenos. Então, quais são os riscos primários de quem trabalha em um laboratório de NB3? Autoinoculação, ingestão e exposição de aerossóis infecciosos. Como é que eu evito isso? Muito simples, utilizar o EPI e o EPC, ou seja, as barreiras primárias, e trabalhar em um laboratório que tenha as barreiras secundárias, ou seja, o ambiente esteja adequado para o desenvolvimento daquela atividade. Então, a utilização de barreiras primárias e secundárias vai impedir que eu me contamine com qualquer um desses patógenos que eu estou manipulando no laboratório NB3. Então, embora eu esteja no laboratório NB3 e esse laboratório, para entrar, eu preciso passar por todo um procedimento de colocar o macacão, colocar o respirador com filtro, colocar bota, e na saída, retirar todo esse equipamento, descartar, e esse equipamento vai ser autoclavado, ainda assim, eu preciso utilizar a cabine de segurança biológica. Nesse caso, é uma cabine de segurança biológica nível 3, ou pode até ser uma 2, se for uma B2, certo? Então, a gente utiliza a cabine de segurança biológica para manusear qualquer agente dentro de um laboratório, independente se é NB1, NB2, NB3, NB4, sempre vai ser dentro da cabine de segurança biológica. As barreiras secundárias para esses laboratórios incluem principalmente o acesso controlado ao laboratório. Lembra que eu falei para vocês ontem, para entrar no NB3 só com a digital. Por que eu tenho minha digital cadastrada? Porque eu fiz o treinamento, tá? Então, eu sei como me portar no laboratório de segurança biológica 3, eu sei como conduzir se um acidente acontecer ali naquele laboratório, e por isso eu sou autorizada para entrar. Então, essa é a principal barreira secundária de segurança. Como eu falei para vocês, a gente trabalha bastante com o SARS-CoV-2 e com o micobactério nesses laboratórios, só que grandes quantidades de agentes biológicos de grupo de risco 2
constituem sim um risco acrescido da propagação desses aerosóis e, consequentemente, a gente tem que utilizar eles na cabine de segurança biológica, em laboratório de nível de segurança biológica 3. Vocês estão tão quietinhos hoje. Focados. Coisa boa, então. Mas se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram comentar, podem falar, tá? Fiquem à vontade. Isso aqui é um assunto que eu gosto muito, que eu gosto muito de trabalhar na NB3. O traje a ser utilizado no NB3 são batas com a parte da frente reforçada. Capuz, bota, respirador com filtro. Essa roupa não pode ser utilizada em hipótese alguma fora do ambiente do NB3 e ela tem que ser descontaminada após o uso e antes de ser lavada. Então, como é o processo? Terminei tudo que eu estava fazendo no NB3, eu vou para o eclusa, que é um local onde eu vou tirar essa roupa da maneira adequada, que existe uma maneira adequada de retirar essa roupa. Retiro, coloco num ambiente onde um outro profissional, que é o responsável, ele vai lá, vai pegar essa roupa, vai autoclavar essa roupa, ou seja, desinfectar, e depois essa roupa vai ser lavada em máquina normal. E aí ela volta para eu utilizar no laboratório, que eu preciso vestir novamente antes de entrar. Então, sempre essas roupas precisam ser desinfectadas antes. Em relação às instalações, esse laboratório eles têm que estar separado de áreas de passagem ou ter como entrada uma anticâmara. Lembra que eu falei para vocês ontem? É muito comum que um laboratório NB3 tenha como entrada um laboratório NB2. Por quê? Para você entrar no laboratório NB2, você já precisa ter alguns cuidados de biossegurança, como, por exemplo, você sempre vai entrar com um jaleco, seja ele de preferência descartável, porque você vai entrar depois no NB3. Esse jaleco, depois que, além desse jaleco, você precisa entrar com propé, que é como se fosse uma touquinha de cabeça, só que a gente coloca nos pés, para proteger o laboratório de contaminação trazida da rua pelos seus sapatinhos. E, obviamente, que você, no seu sapatinho, não leva para a rua depois o que você teve contato no laboratório. Então, utilizar propé, touca, máscara e jaleco é básico de NB2. Você já entra com esse aparato na eclusa. Quando você entra na eclusa, ali você completa a sua proteção, onde você vai colocar o macacão, colocar uma bota, e quando você coloca a bota, você está com o propé, você calça a bota com o propé, e coloca o capuz, coloca o filtro, coloca o respirador, tudo ok. Aí sim, você está pronto para entrar no laboratório de nível de segurança 3. Além disso, lembra que eu contei para vocês ontem que a gente no NB3 calça luva, um par de luvas, passa fita crepe para prender ao macacão e ainda adiciona um outro par de luvas por cima, calça um outro par de luvas por cima daquela segunda pele nossa. Então, com aquele par de luvas que eu coloquei a mais, eu vou manusear as coisas no laboratório. Posso fazer aquela troca que eu comentei com vocês ontem. Então, já estou há muito tempo com essa luva, já estou notando que ela está meio suja. Você descarta essa luva dentro da cabine e pega um outro par de luva e continua. Ao final de qualquer experimento em NB3, lembra que eu contei para vocês que quando a gente está na cabine de segurança biológica, terminou os experimentos, a gente tira tudo passando álcool, limpa a cabine com álcool para ligar o V? Dentro da cabine de segurança biológica, em laboratório NB3, tem um lixeiro. Esse lixeiro, ele tem um saquinho branco, que é aquele saquinho para material biológico, amostra contaminada, e a gente coloca também o nosso par de luvas. A gente tira aquele lixo que está contaminado, joga fora, bota um novo saco naquele lixeirinho e lá dentro a gente coloca
o par de luvas que a gente utilizou, ficando com a segunda pele. Isso é muito importante para saber, para o próximo pesquisador, para a próxima pessoa que vai utilizar essa cabine, ela vai, quando ela ligar, ela vai ver que tem um parzinho de luvas ali dentro. E aí ela sabe que aquela cabine, ela foi esterilizada. E aí ele pode começar todo o procedimento dele. Levanta a abertura da cabine, higieniza, coloca os equipamentos dentro e liga ao V. Ao final, faz tudo ao contrário e coloca o parzinho de luvas dentro da lixeira. E aí a gente pode sair do ambiente ainda vestindo luvas. Calçando, vestindo, não sei. Bom, ainda assim. E aí a gente sai desse laboratório, retira as luvas após retirar a roupa. A última coisa que a gente tira é a luva. Então, primeira coisa que a gente tira, macacão. Depois do macacão, a gente tira touca, máscara. Hoje, ultimamente, é uma confusão, porque a gente tem que tirar a máscara do NB3, a máscara KN95, só que, ao mesmo tempo, você nunca está sozinho no laboratório do NB3. Então, sempre tem uma outra pessoa com você. Se a gente tira essa máscara, a gente ainda tem que colocar outra máscara. Então, imagine a confusão que é. Mas tem que seguir um protocolo certinho. Então, tira a máscara, tira a touca, tira o capuz. Depois que a gente tira tudo isso, tira a bota, descartou tudo. A última coisa que sobra são as luvas. A gente tira a luva daquela maneira que eu ensinei ontem a vocês. Tira a primeira luva e a segunda a gente tira sem tocar na parte externa e descarta. A partir dali, a gente vai lavar as mãos para que a gente possa sair desse laboratório. Só que para sair desse laboratório, eu preciso calçar tropé, novamente, porque aquele outro eu já descartei, tá? E preciso colocar o jaleco descartável para que eu possa ter acesso ao NB2. Se a saída desse laboratório não tem um NB2, eu já saio direto na rua, eu não preciso, obviamente, vestir jaleco, certo? Pode falar, Túlio. A sinalização de que a cabine de segurança biológica ela está pronta para utilizar por outra pessoa. Peraí, que tá baixinho para mim. Você consegue falar um pouquinho mais alto? A sinalização que o usuário da cabine deixa para o próximo é um par de luvas dentro. Isso. Não dentro da cabine, dentro do lixeiro. Quando você faz a limpeza da cabine, só fica dentro o lixeirinho com um saco plástico branco limpo, novo. Aí você vai, retira aquele par de luvas extra que você limpou a bancada, coloca ali dentro, fecha e liga a luz UV. Passou os 15 minutos, você desliga e você já pode ir embora. Entendi. Certo? Mas isso é crucial. Sempre que você finaliza, depois de você terminar de limpar tudo, você pega aquela luva que está contaminada, porque você estava manipulando material biológico com aquela luva, e deixa ela dentro do lixeiro. Quando você ligar o V, você está descontaminando essa luva também. Entendi. E a lâmpada ultravioleta fica por 15 minutos. 15 minutos. O próprio usuário desliga. Ele não deixa ela ligada eternamente, não? Depende da cabine. Tem cabines que desligam automaticamente, tá? No laboratório que eu utilizo no NB3, tem a cabine nova, super moderna, touch, que aí você programa, ela deixa lá os 15 minutos, e aí, após 15 minutos, ela se desliga automaticamente. Ah, entendi. Só que existem cabines que não são tão modernas, e aí sim, a gente precisa esperar lá os 15 minutinhos para desligar e sair. Ok, graças. Só eu ver que tem, acho que algum comentário no chat, eu não sei se é comigo. Não, não é. Tranquilo? Podemos seguir? É importante manter o diferencial de pressão entre o laboratório e seu espaço adjacente. Lembra que eu falei para vocês que tem que ter um fluxo de ar unidirecionado, que esse ar nunca pode retornar? Então, a gente nunca abre uma porta antes de fechar a outra. Como eu falei para vocês, no laboratório NB3 que eu uso, por exemplo, a gente entra no NB2, sai do NB2, entra no eclusa, e aí a gente se veste para entrar no NB3.
Tudo isso é por portas, tá? Eu passo por uma porta, entro na eclusa, me monto, aí eu abro uma outra porta, que vai dar no NB3. Estou no NB3, faço o meu trabalho, eu vou para uma segunda porta, não foi aquela que eu entrei. Eu nunca saio pela porta que eu entro, porque o fluxo de ar ele é unidirecionado. Se eu tento sair pela porta que eu entrei, eu estou atrapalhando o fluxo de ar. Então, eu entro no laboratório com uma porta, saio por outra. E aí, quando eu saio por outra, eu saio em uma outra sala, que é uma outra eclusa, só que essa eclusa é de descarte, onde eu vou retirar aquela minha roupa, vou lavar as minhas mãos adequadamente, vou calçar um propé, e aí sim, eu não tenho mais nenhum material contaminante em mim, não tenho mais nenhuma roupa. Tudo que eu tenho ali é novo. Minhas mãos estão lavadas e o propé está limpinho. O que é que eu faço? Aí eu passo para outra eclusa, que é a eclusa limpa. E na eclusa limpa, eu me visto de maneira adequada para entrar no NB2. E aí, quando eu entro no NB2, aí sim, para sair do NB2, eu simplesmente descarto o propé, descarto o meu jaleco, e aí sim eu saio. Então, observem que só para eu entrar no NB3, o quanto de material é gasto. Porque eu gasto jaleco para entrar, eu gasto jaleco para sair, eu gasto jaleco para ficar lá dentro, luva, propé, touca, macacão, capuz, respirador. Imagine o quão dispendioso é a utilização de um laboratório NB3. Mais dispendioso ainda é a utilização de um laboratório NB4, que a gente vai ver mais à frente. As portas da antecâmara, como eu falei para vocês, se a gente não tem um NB2, a gente tem uma anticâmara, que é onde a gente vai se preparar para entrar no NB3. Elas devem se fechar automaticamente e estar interligadas, de modo que se abra uma de cada vez. Interessante isso, de fechar automaticamente. Isso é muito legal quando a gente tem laboratórios de ponta, onde a gente não precisa tocar em nada, onde a gente simplesmente passa e sensores vão avisando por onde a gente está passando e as portas vão se abrindo. Seria muito legal. No laboratório que eu trabalho, a gente não tem isso. O que a gente tem é botões que a gente pressiona e a gente empurra essas portas. E aí as portas se abrem. Sempre as portas vão abrir para fora, nunca a porta abre para dentro, tá? Então, sempre você está num ambiente, você abre a porta empurrando. Nunca no laboratório você vai abrir uma porta puxando. Não no laboratório NB3 e NB4. Sempre é empurrando, porque, obviamente, você precisa empurrar o fluxo de ar. Tá? Mas é importante que cada porta seja aberta de uma vez. Então, nesse laboratório, por exemplo, uma porta só se abre se a outra estiver fechada. Não tem como. Um exemplo como eu falei para vocês, são duas eclusas. Uma onde a gente se prepara para entrar e a outra onde a gente se prepara para sair do NB3. Se tem alguém, porque normalmente laboratórios NB3 são grandes, esse que eu utilizo, por exemplo, tem 3 cabines de segurança biológica, então 6 pessoas podem trabalhar ao mesmo tempo. Então, se eu estou lá dentro do NB3 trabalhando e tem alguém se preparando para entrar, se eu terminei o que eu estou fazendo e a pessoa ainda está se preparando para entrar, eu não consigo sair. Eu só consigo sair depois que ela entra. Porque senão, se eu sair, eu interfiro no fluxo de ar. Então, uma vez que ela entrou, aí sim, eu consigo sair desse laboratório. Isso é muito importante. Um painel quebrável para utilizar como saída de emergência. Normalmente, todo NB3, ele tem um painel de vidro bem grande, que essas pessoas, tanto quem está de fora consegue ver, como quem está de dentro consegue ver, que é mais para comunicação, mas também serve para saída de emergência. Então, deu muito ruim, tá todo mundo preso, faltou energia, as portas travaram, não tem quem lhe avise, não tem quem lhe socorra, o jeito é quebrar o vidro, quebra o vidro, tá? Se não tiver nenhuma outra alternativa. Por isso que vem aquela diquinha, nunca é obrigatório, tá? Nunca entrar sozinho em NB4. NB4 é regra, nunca se entra só, tem que sempre se entrar em dupla. NB3 pode, mas a gente nunca entra. Por quê? Pode faltar energia e as portas se fecharem. Pode
acontecer de você esquecer qualquer coisa ali dentro e para você não ter que sair tudinho, uma segunda pessoa pode fazer isso por você, para ficar lhe auxiliando nesse processo. Mas nunca entre em sono, tá? Eu digo isso porque pode acontecer sim, já aconteceu, e já teve gente que ficou horas preso no NB3. E outra coisa, nunca trabalhe em NB3 se o responsável pelo setor não estiver sabendo. O responsável pelo setor tem que sempre saber que você está ali dentro. Se ele não souber, se acontecer qualquer coisa com você e você não conseguir comunicação com o meio exterior, você vai ser esquecido ali. Se for uma sexta-feira mesmo, você só vai ser lembrado na segunda-feira, quando ele chegar para trabalhar. Então, cuidado, tá? Parece mais que eu sou traumatizada. Não, nunca aconteceu comigo, mas me passaram todas essas coordenações. Continuando. As superfícies das paredes, tetos e pavimentos devem ser resistentes à água e fáceis de lavar. Obviamente, isso em qualquer laboratório, NB1, NB2 e NB3. Tem que ser fácil de limpar. Se a gente não consegue limpar facilmente, podendo jogar água, esfregar, não é um laboratório adequado. Então, é cerâmica, porcelanato, bancadas que tenham material que sejam resistentes à água. Quando a gente trabalha, se tem alguma estrutura de madeira, é ideal que ela seja forrada em fórmica, para se tiver contato com a água, não estragar. Os sistemas de adução de ar devem ser construídos de modo a permitir a descontaminação por meio de gases. Ou seja, deve ter um sistema de circulação de ar que, se acontecer um acidente ali, de liberação de gases, de liberação de aerosóis, a gente possa, sim, adicionar gás ao ambiente, que esse gás tem atividade descontaminante. Então, não são todos os laboratórios que tem isso, mas boa parte deles, dos NB3, tem. Principalmente os mais recentes, os mais novos. Este ar, ele deve ser filtrado por filtros EPA, que foi aquele mesmo filtro que tem numa cabine de segurança biológica, tem num laboratório de biossegurança. Então, imaginem como se o laboratório NB3 e NB4 fosse uma cabine de segurança biológica nível 3, tá? Ou seja, aquele ar que está recirculando ali dentro, para sair, ele precisa ser filtrado, ou incinerado, ou qualquer outro tipo de técnica de esterilização. Então, esse aqui é um laboratório de segurança nível 3, onde é aquilo que eu contei para vocês. A gente tem uma porta, na porta tem a identificação, e aqui a gente tem as eclusas. Essa imagem é um laboratório NB3? Mas ainda assim, lembra que eu falei para vocês que a gente nunca entra pela porta que a gente está saindo? Aqui era obrigatório ter uma outra porta, e nessa outra porta a gente entra. Nessa primeira eclusa aqui, a gente se monta, passa por uma porta aqui. Vocês conseguem ver o cursor do mouse, não conseguem? Porque senão eu estou mostrando sem... Dá para ver. Ótimo, perfeito. Então, essa outra porta se equipou aqui com os EPIs necessários, passa por essa porta e entra no ambiente NB3. Terminou tudo que estava fazendo aqui, passa por uma segunda porta, que é para a eclusa da saída, onde aqui a gente vai descartar tudo que a gente está montando, e aí esse descarte pode ser tanto definitivo como para ser encaminhado para o autoclave. E aí a gente bota o propézinho da gente e a gente volta para a eclusa de entrada. E aí, na eclusa de entrada, a gente consegue se montar. Se aqui fosse o NB2, a gente colocaria o jaleco para passar pelo NB2. Se não, a gente só pega o propé e descarta ele aqui e sai. Conseguiram entender? Tudo tranquilo? Tu pode repetir essa parte, por favor? Posso. Aqui é a porta de entrada do NB3. Esse esquema tá legal? Está, mas a gente necessita que ao lado, que aqui nessa primeira eclusa tenha uma porta, porque a gente nunca entra no NB3 pela porta, que nunca sai pelo NB3 pela porta que a gente entrou. Então, a gente entra no NB3, entra na primeira eclusa. Nessa primeira eclusa aqui, a gente vai se montar. A gente vai colocar macacão, a gente vai colocar bota, a gente vai colocar
o capuz, o respirador, a gente vai se montar as luvas, tá pronto. Nessa porta imaginária que tem aqui, a gente vai entrar no NB3. Entrou no NB3, fiz tudo que eu tinha para fazer aqui, tá tudo lindo, maravilhoso, a bactéria tá crescendo, fantástica, sonho. Aí o que é que a gente faz? Limpa tudo aqui dentro, deixa tudo organizado. Se a gente estava trabalhando na cabine de segurança biológica, a gente deixa a lixeirinha com o par de luva dentro, embora a gente ainda vai estar com a segunda pele nas nossas mãos. Tudo lindo, desligou tudo, aí a gente sai pela segunda porta, que é a porta de saída, porque a gente nunca volta pela porta de entrada, para manter o fluxo de ar. Então, a gente sai por essa porta, e aí nessa porta aqui, a gente vai descartar o macacão, a bota, a touca, o respirador, as luvas, tudo que a gente está vestido. Vai colocar um propé porque esse ambiente aqui, ele é dividido no meio, onde eu só posso pisar na parte, tem uma parte suja e uma parte limpa. Eu só posso pisar na parte limpa se eu tiver de propé novo. Enquanto eu não estou com propé novo, eu nunca piso aqui, certo? Então, normalmente tem um banquinho, onde a gente senta nesse banquinho, a gente ainda tá com a bota, a gente tira a bota, senta nesse banquinho para colocar o propé. E aí, uma vez que a gente coloca o propé limpo, a gente nunca pisa com o propé limpo na parte suja, a gente sempre pisa na parte limpa. Então, é uma ginástica, mas a gente tem que fazer isso. Pisou com o propézinho limpo na parte limpa, a gente sai da eclusa suja para a eclusa limpa. E aí, dessa eclusa limpa, a gente volta para a saída do laboratório. Essa área aqui pode vir a ser um laboratório NB2, se ela fosse maior. Se ela fosse maior, seria um laboratório NB2, mas não é o caso. Então, funcionaria exatamente como saída imediatamente do laboratório NB3. Conseguiram entender? Querem que eu repita? Segui. Eu também. Dentro do laboratório NB3, observem. Lembra que no NB2 a autoclave... Eita. Lembra que no NB2 a autoclave era do lado de fora do laboratório? No NB3 a autoclave é dentro, tá? Só que a retirada do material autoclavado nunca é por dentro do NB3. Sempre é por fora. Tem um setor de esterilização nessa parte de trás, como se aqui tivesse uma sala aqui por trás. E aí a gente consegue retirar tudo que a gente colocou na autoclave. Tá? E aí a gente passa, tira. Se precisar retornar para o NB3, normalmente tem uma janelinha, uma portinha, com um balcãozinho, e a gente coloca ali dentro. Pass-through, o nome disso. Essa janelinha a gente coloca, liga a luz UV se for retirar, e se for só para a entrada, não precisa ligar a luz UV, não. E aí a pessoa que está dentro do laboratório, ela destrava esse pass-through e retira tudo que a gente precisa para manusear as coisas dentro do NB3. Lembrando, eu nunca levo para o NB3 telefone, eu nunca levo brinco, porque são coisas que eu não posso colocar para autoclavar. Porque tudo que para sair desse laboratório precisa ser autoclavado. Então, telefone nunca entra. Sempre tem um telefone fixo dentro desse laboratório para a gente ter contato com o lado de fora. Nunca tem um telefone, nunca levem celular para dentro do NB3. Eu já levei celular para dentro do NB3 porque eu estava fazendo estava precisando tirar umas fotos das minhas placas e aí eu levei o celular. Como foi que eu levei o celular? Enrolei no insufilme. Sabe aquele plástico filme de comida? Enrolei em várias camadas o celular e entrei com o celular no NB3. Como foi que eu fiz para tirar o celular do NB3? No pass-through. Eu coloquei meu celular, passei álcool 70 todinho no celular, já com isso filme, depois que eu fiz tudo lá dentro. Coloquei ele no pass-through, liguei a luz UV. E aí, lá fora, depois de 15 minutos, eu peguei o meu celular e aí tirei do plástico filme e utilizei normalmente. É o indicado? Não é o indicado. Mas se for extremamente necessário você fazer isso, é o jeito que tem para fazer, tá? Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa para falar do NB3. Acredito que não.
Acho que é isso mesmo. Cada geladeira no NB3 a gente utiliza para um determinado tipo de agente biológico, ou seja, se nesse mesmo NB3 a gente trabalha com SARS-CoV, tuberculose e Yersinia. Então, a gente precisa ter 3 freezers, 3 geladeiros, um para cada um dos agentes infecciosos. Mesma coisa para as cabines de segurança biológica, uma para cada agente. A gente nunca tem uma cabine única. Cada um dos setores, se a gente tem 3 cabines, essas cabines precisam estar em ambientes separados. O NB3 é um laboratório, normalmente, é um laboratório gigante, que tem diversas salinhas dentro. Tem uma sala de microscópio, tem uma sala de incubadora de CO2, tem uma sala com a cabine de segurança biológica e todos os equipamentos necessários, como centrífuga, como incubadora, como vórtex, tudo que a gente precisa, pipetadores, para, por exemplo, manipular Mycobacterium tuberculosis. Então, ali a gente só trabalha com TB. Aí, na salinha do lado, tem os mesmos equipamentos, uma cópia fiel, igualzinha, só que ali só se trabalha com SARS-CoV-2. E numa outra, tem um outro agente patológico. É assim que funciona no NB3, certo? É possível trabalhar na mesma cabine diferentes patógenos? É possível, não tem esse impedimento, mas a gente precisa ter muito cuidado, o cuidado precisa ser triplicado, e ainda assim, se existe a possibilidade de você manusear em cabines diferentes, é preferencial. Se não tem essa possibilidade, manuseia na mesma cabine, mas aí triplica os cuidados de higienização do ambiente. Taca álcool 70 mesmo, molha tudo com álcool 70 para evitar essa contaminação. Pode falar, Túlio. Eduardo, você falou Yersinia pestis. Oi? A Yersinia que vocês trabalham é para Yersinia pestis? Eu não trabalho com A Yersinia da peste, mas sim, tem um pessoal lá no Ageu que trabalha. Eles trabalham. Não, se eu não me engano, não tem nenhuma que seja patogênica. Acho que todas estão inativadas, eles trabalham com ela inativada. Porque eu realmente não sei com que eles trabalham. É um grupo lá do Ageu. Aí, eu não sou do Ageu, mas minha co-orientadora é. Ela trabalha com tuberculose lá no Ageu, aí a gente tem acesso à NB3. Mas o Ageu Magalhães, na Fiocruz, é uma instituição, de fato, separada da universidade. Onde, para trabalhar lá, você precisa estar vinculado com bolsa, é todo um aparato a mais. Só que, por minha orientadora ser pesquisadora de lá, aí eu tenho esse acesso. Mas todo mundo que utiliza o NB3, fora eu, é do Ageu Magalhães. Aí eu não tenho muito contato de saber qual é o projeto que eles desenvolvem. Mas eu sei que eles trabalham porque tem a cabinezinha lá separada para Yersinia. Obrigado. Olha. Bom, pessoal, eu acho que é isso que tem para falar sobre NB3. Se eu esquecer de alguma coisa, depois eu volto e falo. NB4. Nunca trabalhei no laboratório NB4, mas morro de vontade, porque eu acho super legal. Parece aqueles filmes, tipo, que tem epidemia, sabe? Que o pessoal trabalha. Embora eu trabalhe de macacão, capuz, filtro, respirador e tal, mas o NB4 tem uma mágica diferente, eu acho que é mais legal. Mas não tem NB4 aqui em Pernambuco, então não tive ainda a oportunidade de trabalhar. NB4, a gente, obviamente, trabalha com agentes do grupo de risco 4, tá? Alto risco de contaminação, provoca doenças extremamente fatais. Então, quando a gente manipula, por exemplo, o patógeno do ebola, a gente manipula em nível de segurança 4, que é aquela cabine que eu falei para vocês 3, onde a gente não, ela é totalmente hermética, a gente não tem contato com o ar que está circulando lá dentro, a gente manipula ela com aquelas luvas de borracha, então é aquele esquema, tá? O nível de segurança é o máximo, o confinamento é extremamente grande e os níveis de segurança que a gente toma no NB1, 2 e 3 têm que ser somados e mais adicionadas inúmeras outras regras para manipular esses agentes infecciosos nesse ambiente. Então, obviamente, são por agentes que são transmitidos via aerossóis e que até o momento não tenha tratamento disponível ou vacina disponível para esse patógeno.
Agentes que possuam uma relação antigênica próxima ou idêntica aos agentes do nível de segurança 4, também a gente manuseia nesse nível. Ou seja, a cepa de Mycobacterium MDR, por exemplo, que é multidroga resistente. O ideal é ser manipulado em ambiente NB4. A gente manipula em NB4? Não, porque a gente não tem acesso a NB4 e acontece sim, porque como ela faz, a minha orientadora, ela faz diagnóstico de identificação de cepa de MTB, às vezes acontece sim da gente isolar uma cepa MDR, que é multidroga resistente. E aí, nesse caso, a gente acaba manipulando ela em NB3. Mas aí, obviamente, a gente tá com um macacãozinho hermético, então é tranquilo a nível de segurança, tá? Vírus como o de Marburg ou da febre hemorrágica, que meia do Congo, são manipulados em NB4. Então, assim, são, de fato, normalmente é para vírus, e normalmente não são para vírus que a gente manipula aqui. Por isso, a gente não tem um laboratório NB4. Regra de trabalho, sempre A2, como eu falei para vocês antes. Se no NB3 precisa, imagina no NB4. É necessário mudar totalmente de roupa e de sapatos antes de entrar e de sair do laboratório. Então, como eu falei para vocês, diferente no NB3, onde eu visto o macacão por cima da minha roupa, no NB4 não. No NB4 eu tenho que tirar a roupa que eu estou vestindo e aí vestir o macacão hermético, que é um macacão muito mais grosso, muito mais resistente do que aquele que eu estou utilizando. Então, eu vou ter as botas, vou ter o capuz, eu vou estar com um sistema completamente fechado, hermético, não tem circulação de ar extra e dentro do meu macacão e dentro do meu sistema respiratório não tem essa troca de ar. E aí sim se torna extremamente seguro eu estar nesse ambiente. Obviamente, da mesma forma que trabalhar em NB1, NB2 e NB3, todo pessoal que trabalha tem que ser treinado, tem que ter a formação técnica. Então, não só para aquele procedimento que você vai estar realizando no local, mas também se, em caso de acidente, o que é que a gente deve fazer? Então, tudo isso é passado naquele cursinho que eu falei para vocês, que a gente tem antes de poder trabalhar em qualquer um desses ambientes laboratoriais. Deve existir um método de comunicação entre o pessoal que está trabalhando e o restante do pessoal no laboratório. Lembra que eu falei que tem que ter um telefone no NB3? Mesma coisa tem que ter esse telefone no NB4. Porque como a gente não pode levar celular lá para dentro, e mesmo assim, o celular... Lembra que eu levei, mas foi para tirar umas fotos? Não tem área. Dentro do NB4, por as paredes serem bem largas, ser um ambiente bem fechado, nunca no NB3 eu consigo área. Normalmente tem Wi-Fi, mas assim, a gente não utiliza, eu não fico lá dentro no WhatsApp. Muito pelo contrário. O quanto menor tempo eu passar ali dentro, melhor. A gente chega no NB3 ou no NB4, a gente vai direto fazer a nossa atividade. A gente nunca fica conversando, jogando conversa fora. Não é ambiente para isso. O menor tempo possível para você passar lá é o adequado. Quanto menos tempo, melhor. Então, como eu falei, nível de confinamento máximo, deve existir um sistema eficaz de confinamento primário, ou seja, EPIs e EP6, cabine de segurança legal. Observem aqui na foto, ele está completamente isolado. Só tá os olhinhos de fora desse indivíduo. E ainda assim, todo o material biológico ele é manipulado dentro das cabines de segurança biológica nível 3. Então, para ele acessar, ele não tem contato com o ar que está recirculando aqui dentro. Ele acessa pelas nuvens de borracha e aí ele consegue manusear todo o material aqui dentro. Não é um ambiente confortável, como vocês podem ver. Não tem cadeira para a gente estar sentando e conversando. É um ambiente onde a gente vai, desempenha a atividade e sai. Não é um ambiente onde a gente fica, tá? É um ambiente de rápido. Faz o que tem que fazer, obviamente com muita concentração, muito cuidado, muita cautela. Depois que a gente fez, a gente sai daquele ambiente, nunca fica. O confinamento primário, ele é a combinação tanto das condições que esse laboratório oferece para a segurança desse trabalhador, como do macacão pressurizado. Então, a gente tem que passar pelo menos por 2 portas antes de entrar nesse laboratório NB4, da mesma forma que o NB3. A cabine de segurança biológica é uma nível 3, o material e o abastecimento
de tudo que a gente vai utilizar ali dentro não entra pelo vestiário, ou seja, não entra com a gente, sempre passa pelo aquele pass-through que eu comentei com vocês antes. E para sair, eles passam pelo autoclave, tá? E o macacão pressurizado, a gente tem o que a gente chama de zonas de descontaminação, onde uma vez esse trabalhador ele passa por essa zona de descontaminação, que pode ser por ozônio, existem diversas técnicas de descontaminação desse macacão, antes de retirar ele. E aí, quando ele retira esse macacão, aí sim esse macacão vai ser encaminhado para autoclavar e posterior lavagem, mas antes de tirar, para não gerar aerosóis durante a retirada do macacão, aí sim ele passa por uma zona de descontaminação desse macacão. Em relação ao acesso, se no NB3, alguém me chamou. Pode falar, tudo. Eduarda, durante o início da pandemia pelo Covid, inventaram algumas cabines que jateava água sanitária, né? Que jateava, mas em pesquisa é ozônio que se usa. Então, você fala cabine de descontaminação? Inventaram umas Então, cabines que colocava para as pessoas passarem por dentro. Então, Túlio, existem diversas técnicas de descontaminação desses macacões. Como eu falei, aqui em Recife não tem nenhum. Então, eu não sei o que eles utilizam, o que se utiliza nos laboratórios. Quando eu estava fazendo a pesquisa sobre laboratórios de segurança 4, aí tinha que existem diversas configurações dessa descontaminação, e aí destacando a descontaminação com ozônio. Eu não vi em relação à água sanitária, mas, obviamente, é uma descontaminação extremamente eficiente que deve funcionar assim, mas eu não sei como funciona porque eu não tenho essa experiência em NB4. O que eu vi é o que tem na literatura que o pessoal fala nas fontes de acesso para a gente. Entendi. Bem, obviamente, esse laboratório ele deve estar situado no edifício independente do laboratório normal ou numa zona bem delimitada, dentro de um edifício seguro. Isso não é só para o NB4, o NB3 também é assim. Normalmente, o acesso ao NB3 e NB4 é um acesso separado. A gente nunca passa pelo mesmo acesso que outros laboratórios. A entrada e a saída do pessoal e dos abastecimentos é feito pelo aquele pass-through, que é essa câmara de vácuo, ou por sistemas de filtro, tá? Ao entrar, o pessoal tem que mudar completamente a roupa e tem que tomar um banho antes de vestir a sua roupa para retornar para casa ou para qualquer outro ambiente, tá? Então, além de passar pela descontaminação retirada, antes de você vestir a sua própria roupa, toma um banho para poder sair dali. Em relação ao sistema de ar, da mesma forma que no NB3, tem um sistema de ar unidirecionado, onde é preciso se manter a pressão negativa. Então, é como eu falei, um laboratório NB3 e NB4 é como se você estivesse dentro de uma cabine de segurança biológica nível 2 e 3, onde se tiver entrada de ar, esse ar ele tem que seguir um ciclo unidirecionado, para se manter uma pressão negativa no ambiente, e para esse ar sair de lá, ele precisa passar por um filtro. Então, da mesma forma que é no NB3, é no NB4. O ar para sair e para entrar nesse ambiente, ele passa por um filtro IPA, porque nesse ambiente, além da gente ter o cuidado com a nossa biossegurança, a gente tem o cuidado com a amostra. E há, obviamente, diferentes sistemas de ventilação em diferentes laboratórios com as câmaras de segurança de classe 3 e laboratórios com macacões pressurizados. Então, obviamente, nenhum laboratório vai ser igual ao outro, a não ser que o projeto que tenha sido implementado seja o mesmo. Todo laboratório, ele tem suas características individuais, até mesmo para atender a necessidade daquele trabalhador que está ali no ambiente. Então, se você precisa de um determinado aspecto naquele laboratório, isso tem que ser, obviamente, atendido pela fiscalização que vai ser feita
quando esse laboratório ele vai ser implementado. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, e aí vocês vão conseguir entender melhor. Continuando, em relação à descontaminação de efluentes. Lembra que tem uma pia dentro do NB4? Tem uma dentro do NB3, uma no NB2 e uma no NB1. Só que a água que sai da pia do NB3, ela não precisa ser descontaminada, mas a água que sai da pia do NB4, sim, ela precisa ser descontaminada. Então, todos esses efluentes passam pelo processo de descontaminação antes de serem definitivamente eliminados. Geralmente é por calor, e aí ainda se necessita uma correção de pH, às vezes. Então, não é simplesmente descartar esses efluentes, tá? Simplesmente se passa por um tratamento, e esse tratamento é fiscalizado, sim, para que não haja contaminação do meio ambiente. Em relação à esterilização de resíduos e do material que é utilizado dentro do NB4, como eu falei para vocês, tem que existir um autoclave, e essa autoclave tem que ser de 2 portas, onde uma porta é a entrada da autoclave, onde você coloca as coisas dentro, no NB4, e a porta de saída é numa sala de esterilização, que fica por trás. E aí é uma segunda porta, onde a pessoa vai ter o acesso àquele material que já está autoclavado. Obviamente, devem existir outros métodos de contaminação para artigos e equipamentos que não suportam a esterilização por vapor. Como eu falei para vocês, tem coisas que a gente precisa tirar do laboratório. Quando eu termino minha cultura de células e eu faço o processo de extração de RNA, eu preciso tirar minha amostra biológica do NB3 e levar a minha amostra biológica para fora, para o outro laboratório onde eu vou fazer a PCR, porque obviamente eu vou fazer a PCR dentro do NB3. Então, como é que eu faço? A gente passa a nossa amostra por filtros. E esses filtros, ele tem uma membrana muito fininha, de 0,22 micrômetros, e aí ele bloqueia a passagem de micro-organismos. Então, o nosso micro-organismo, no meu caso, o micobactério, fica preso no filtro, eu descarto esse filtro que vai ser autoclavado e depois jogado fora, e a minha amostra biológica, ela não está contaminada. Então, eu passo ela pelo pass-through. Obviamente, eu não ligo a luz UV, senão eu vou quebrar todas as minhas moléculas de RNA, né? Mas eu coloco no pass-through, tiro ele individualmente e não tem problema de contaminação, tá? Pontos de entrada para a amostra. Materiais e animais devem estar igualmente previstos. Ou seja, pode acontecer de você trabalhar com animais em um laboratório de nível de segurança 4. Pode sim, você pega esse animal e você infecta. Como, por exemplo, um determinado vírus para você verificar qual tipo de resposta que esse animal está dando e fazer diversos estudos nesse animal. Só que você precisa de que tanto a entrada desse animal como a saída desse animal do laboratório NB4 atenda às normas necessárias para o local. Então, isso vai depender do vírus que você está utilizando e vai depender do tipo de amostra biológica que você quer tirar lá de dentro. Como eu falei para vocês, se eu quero, por exemplo, tirar apenas um tubinho de amostra, onde a gente vai ter um RNA, eu passo pelo filtro, então não tem problema nenhum. Mas se for uma amostra de tecido, então tudo isso a gente precisa levar em consideração e avaliar, tá? Da mesma forma que o sistema de emergência em linhas próprias de fornecimento de energia e de drenos de confinamento também tem que ser observadas e que também tem que estar tanto à disposição do funcionário que está trabalhando no NB4, como ele precisa ser de fácil acesso para todo mundo que está ali dentro trabalhando. Em relação a estudos com animais, eu não vou me prender muito a isso, mas eu vou falar como é que a instalação desse laboratório ela deve ser para determinadas classes de estudos que a gente vai fazer com esses animais. Então, obviamente, é uma obrigação moral da gente evitar o sofrimento desnecessário nesses animais. Então, obviamente, tem que passar para o comitê de ética para verificar quais são as metodologias que você vai utilizar.
se aquele estudo está de acordo com as normas de biossegurança. É bem complexo, tá? Mas trabalhar com animal é, no mínimo, você ter bom senso e, obviamente, evitar qualquer maus tratos a esses animais. Então, o ambiente ele tem que ser higiênico, confortável, você tem que fornecer comida, água limpa, tudo apropriado para a sobrevivência desse animal. Até mesmo porque, se você quer que o seu estudo ele seja fidedigno, seja real, você não pode tratar esse animal de qualquer jeito. Você precisa que ele, de fato, esteja num ambiente sadio, um ambiente saudável para ele se desenvolver. E se, porventura, ele vir a desenvolver alguma doença, seja porque você induziu essa doença nesse animal, e não porque o ambiente é insalubre a ele, certo? Então, por razões de segurança óbvias, o alojamento desses animais, ele deve ser numa unidade independente e separada, que é aquilo que a gente chama de biotério, tá? Então, o biotério normalmente é um ambiente grande, onde a gente vai ter tanto as gaiolas para esses animais passarem o período, como também todo o equipamento que a gente precisa para manipular esses bichinhos. Então, se a gente precisa fazer sacrifício, existe todo o equipamento necessário para sacrifício. Existe todo o equipamento necessário para qualquer procedimento cirúrgico que a gente vai fazer nesses animais, para uma coleta de sangue. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter todo o aparato necessário. Da mesma forma, se a gente for induzir qualquer processo infeccioso nesses animais. Aí você diz, mas induz? Induz sim. A gente tem até um projeto bem legal, onde a gente pretende induzir tuberculose nesses ratinhos. Só que o laboratório necessário para esse desenvolvimento, ele tem que atender às normas de segurança, não só para o animal, mas também para o patógeno. Então, eu nunca vou infectar um ratinho com tuberculose, com MTB, se não for no ambiente, pelo menos, NB3. Só que esse NB3, além dele ser preparado para manusear o micobactério, ele também precisa estar preparado para manusear animais. No laboratório que eu trabalho, o NB3, eu não consigo fazer isso. Eu não posso colocar animais ali dentro, porque não tem ele não atende as normas adequadas, tanto para a entrada dos animais, manutenção dos animais nesse ambiente e descarte desses animais. Então, eu não posso utilizar. Precisa ser um laboratório NB3 adequado para manusear animais. Deixa eu pensar. Então, aqui tem exemplos de gaiolinhas, onde os animais, eles também observem que as gaiolas são limpas. De preferência, as gaiolas têm que ser transparentes, onde esse animal, ele receba ar tranquilamente, ele esteja num ambiente limpo, essa areia tem que ser trocada. Normalmente, isso pó de serra aqui, que a gente utiliza. Tem que ter ração, tem que ter água para esses animais. Obviamente, tem algumas doenças que a gente trabalha, que a gente vai induzir nesse animal uma dieta específica, onde ele tem que receber dieta 24 horas. Ou tem animais que a gente priva a dieta deles. Mas tudo isso tem que atender às normas de biossegurança e éticas, tá? Então, para trabalhar com animal é algo à parte, não é algo simples e é algo que você precisa ter treinamento. Porque existem técnicas de sacrifício, técnicas de coleta, técnicas de infecção nesses animais que são bem descritas e bem estabelecidas. Então, a gente precisa seguir bastante isso. Aí, como eu falei para vocês, é um outro curso, um outro mundo trabalhar com um animal. Mas é bem legal, embora dá pena dos bichinhos, porque são tão bonitinhos. Então, os cuidados que a gente precisa ter quanto aos agentes biológicos é identificar qual é a via normal de transmissão desse patógeno, ou seja, se a gente vai infectar esse ratinho com um parasita, se a gente vai infectar ele com o MTB, por exemplo, que é via aerossol. Então, tudo isso, a via de transmissão desse patógeno precisa ser levada em consideração. Até mesmo porque, se esses ratinhos, por exemplo, a gente infecta ele com o SARS-CoV-2, eles vão estar transmitindo o SARS-CoV-2. Então, eu preciso que eu esteja protegida e até mesmo se tem ratinhos que estão contaminados e ratinhos que não estão contaminados, eles também precisam estar em ambientes separados.
Ficar atento também às quantidades e às concentrações utilizadas desse agente. Quanto maior a concentração, quanto maior a quantidade de bactéria a ser infectada, maior o nível de segurança biológica. A via de inoculação desse patógeno, porque se a gente, por exemplo, pode infectar esse ratinho com MTB, mas não ser por via respiratória, ou seja, esse ratinho ele não vai desencadear a tuberculose respiratória, mas pode desencadear outros tipos de tuberculose que é extrapulmonar, tá? Então, a gente também tem que levar em consideração isso. E, obviamente, se esses agentes podem ser excretados e por qual via. Se, por exemplo, esse ratinho for infectado com um parasita, muito provavelmente esse parasita pode excretar ovos pelas fezes, então, desse animal. E aí, a gente precisa saber que as fezes desse ratinho estão contaminadas. Então, é um outro fator para se levar em consideração. Isso são os fatores em relação aos agentes biológicos, ou seja, os agentes que eu vou infectar o rato. Eu ainda preciso levar em consideração os aspectos do próprio animal. Outra coisa, eu estou falando sempre em infectar rato, mas não necessariamente a gente utiliza rato, tá? A gente pode utilizar outros animais em laboratório, tem gente que utiliza caramujo, tem gente que utiliza coelho, enfim, camundongo, enfim, tem uma infinidade de animais e aí vai depender de qual é o modelo que você precisa, se esse animal ele é geneticamente modificado ou não, enfim, existem diversas classes de animais que a gente pode utilizar e aí vai depender da sua pesquisa ou do seu objetivo. Eu sempre falo com uma visão de pesquisa porque é o que eu faço. Mas eu sempre tento lembrar que, obviamente, nem todo mundo vai fazer pesquisa. Simplesmente o manuseamento pode ser para outros tipos de análise. Embora manusear rato é mais para pesquisa mesmo. Então, a gente precisa observar a natureza desses animais, ou seja, se eles têm tendência a ser agressivos, se eles mordem, se eles arranham, porque isso vai depender também da gaiola que você vai colocar esse animal. Seus ecto- e endoparasitas naturais, ou seja, que possíveis doenças esse animal pode portar, e a gente precisa conhecer dessas doenças e saber se elas podem interferir ou não na nossa análise. As zoonoses, aqueles são susceptíveis, ou seja, sempre manter um ambiente limpo para que essas zoonoses não atinjam esses animais, porque senão, obviamente, vai atrapalhar a sua pesquisa. E a possível disseminação de alérgenos, ou seja, qualquer coisa no ambiente que vai desencadear uma resposta imunoinflamatória nesse rato que possa comprometer também a sua análise. Então, esse aqui é um exemplo de biotério, onde observem que os trabalhadores, eles estão já bastante equipados, eles estão com o EPI necessário, porque muito provavelmente, esses animais, eles estão sendo expostos a um agente infeccioso de provável grupo de risco 3. Observe que eles estão com máscara, capuz, luva, todos equipados, certo? Então, normalmente, quando esse rato ele não está infectado ou está infectado por qualquer patógeno que não seja de risco ao ser humano, a utilização de roupa de EPI não é tão exagerada. Normalmente pode se utilizar até um jaleco de tecido, uma máscara e tá ok, se não tem agente infeccioso de um grupo de risco maior, tá? Obviamente, como nos laboratórios de NB1, NB2 e NB3, os requisitos para a caracterização da concepção dos equipamentos e precauções a serem tomadas serem mais rigorosas, vai partir de acordo com o que você está analisando. Como eu falei anteriormente, se você tem um rato que ele não está infectado, que ele não tem nenhuma doença, que ele está super sadio, não tem por que você manipular ele no ambiente NB3. Agora, se esse animal, ele está infectado, se você infectou ele com SARS-CoV, se você infectou ele com MTB, obviamente você tem que manipular ele, e não só manipular, mas manter ele em um laboratório de nível de segurança 3, pelo menos. Então, é assim que funciona. E, obviamente, isso é de caráter aditivo. Da mesma forma que NB1, NB2 e NB3, para agentes infecciosos normais, a gente vai adicionando essas normas. Para os animais também funciona do mesmo jeito. A gente vai sempre adicionando as normas. Vocês querem um intervalo agora
Ou vocês preferem que a gente vá um pouquinho, quando for mais ou menos umas 10 horas eu dou intervalo? Por mim, é até as 10 horas. Pode ser até as 10? Por mim também, pode ser até às 10 horas. Agora está tranquilo. Por mim Perfeito. também. Então, bora lá. Falando um pouco sobre a fiscalização da construção de instalações laboratoriais. Lembra que eu falei que cada laboratório ele vai responder a um projeto específico que vai atender às demandas necessárias daquele grupo que vai utilizar? Da mesma forma que esse projeto ele precisa ser realizado, ele também precisa ser fiscalizado. E aí existem normas de fiscalização e como se fossem pontos de checagem mesmo, para que esse laboratório ele seja eficiente e atenda às determinações necessárias. Então, esse processo de fiscalização é um processo sistemático de análise e de documentação que vai assegurar que determinados componentes estruturais, sistemas ou componentes de sistemas foram devidamente instalados, inspecionados, testados operacionalmente e verificados como conformes às normas nacionais e internacionais apropriadas. Ou seja, uma vez que eu queira montar um laboratório NB1, ele precisa atender a essas normas e ele precisa passar por um processo de fiscalização. E essa fiscalização, ela tem que atender a uma série de fatores que a gente vai ver já já. Então, tanto o laboratório NB1 ao NB4, ele precisa atender esses requisitos para que eles obtenham a sua licença de funcionamento, tá? E aí, como, obviamente, cada um dos laboratórios, tanto do 1 ao 4, tem níveis diferentes de complexidade, de equipamentos e de proteção, a fiscalização, à medida que esse nível de segurança vai aumentando, ela também vai aumentando junto, tá? Então, quanto mais complexo o laboratório, mais complexa é esse processo de fiscalização. Então, o processo de fiscalização na fase inicial do projeto, ou seja, quando a gente está tentando entender para que aquele laboratório ele vai servir, a gente vai trabalhar com que tipos de patógenos nesse laboratório? A gente vai trabalhar com grupo de risco 3. Então, a gente vai precisar de um NB3. Então, essa montagem, ela precisa ser feita por um grupo de pessoas, não é uma pessoa sozinha. Vai precisar de arquiteto, vai precisar de engenheiro, vai precisar de pessoas que entendam de biossegurança, as pessoas, obviamente, que os donos desse laboratório, que muitas das vezes são profissionais da saúde, então essa equipe, ela precisa ter uma atividade integrativa, onde eles vão, de fato, montar um projeto para que esse laboratório saia do papel. Só que desde a montagem desse projeto, já é necessário que tenha um fiscal. E esse fiscal, ele não pode ser nem o arquiteto, nem o engenheiro, nem o dono do laboratório, nem a pessoa que conhece de biossegurança. Esse fiscal, ele tem que ser uma pessoa de fora. Pode ser alguém próximo? Pode, mas tem que ser uma pessoa que tem uma visão de fora e que vai fazer aqueles pontos de checagem. Porque não adianta nada ser uma pessoa de dentro que vai acabar passando muitas coisas por distração. Então, é aquela coisa que a gente sempre costuma falar. Quando a gente sabe muito de uma coisa, que a gente vai, por exemplo, botar num papel, e uma pessoa que não sabe nada daquilo vai ler, ela tem uma visão mais crítica. Por quê? Porque ela vai conseguir identificar o que é que está faltando de informação ali. Olha, nesse aspecto aqui, por que que está isso? Porque quando a gente está escrevendo alguma coisa, a gente já sabe. Então, é como a gente tende a achar que os outros também sabem, mas não necessariamente isso acontece. Então, na montagem de um laboratório, seja ele qual nível de segurança biológica for, é necessário sim que tenha uma pessoa de fora. Da mesma forma que a gente está escrevendo um artigo, a gente submete a revisores que vão ter uma visão crítica sobre o nosso trabalho. Da mesma forma, a montagem de um laboratório. Esse projeto ele tem que ser acompanhado por um fiscal. E esse fiscal ele vai dizer se está dentro da norma ou não. As atividades, obviamente, como eu falei, começam durante a fase de programação e continuam durante
toda a construção do laboratório e até um ano após o funcionamento desse laboratório. O laboratório começou a funcionar durante esse primeiro ano, ainda tem esse fiscal fiscalizando para ver se está tudo ok, tudo dentro da norma, tudo funcionando lindamente como é para ser. Tá? Então, esse fiscal, ele funciona como um advogado, tá? Dessa instituição. Por quê? Porque não é que esse fiscal, ele queira sabotar esse laboratório, ou seja, impedir a formação desse laboratório. Não, não é isso. Muito pelo contrário, ele quer que o laboratório saia do papel, só que ele precisa que esse laboratório atenda às normas. Pode falar, Raquel. Essa é uma dúvida, assim, professora. Exemplo, se não é um laboratório, mas é um local de coleta de sangue, vamos dizer assim. Então, lá não se faz análise, só a coleta. Esse lugar também tem que ter, tipo assim, níveis de segurança, a fiscalização. Tem. Lembra que eu falei laboratório NB2? Sim, quer dizer. Ele é para manusear amostra de sangue, de tecido, secreção. Então, precisa ter um nível de segurança biológica 2. Não necessariamente precisa ter uma cabine, uma incubadora. Você precisa, obviamente, ter os equipamentos necessários para manusear essa amostra biológica, tá? Que é, muito provavelmente, material de coleta, material, uma geladeira, talvez, para armazenar esse sangue. Enfim, tem que atender à sua necessidade, mas também tem que atender às normas de biossegurança necessárias para manusear a amostra biológica, nível 2. Ah, entendi. Então, basicamente, exemplo assim, seria tipo geladeira, centrífuga, Isso. homogeneizador, tipo essas coisas assim, né? Mas. Ah, entendi, tá bom. Obrigada. Exato. E, obviamente, você tem que estar de jaleco Sim. para manusear isso. E também toda a questão da parede ser lavável, tudo isso também, né? Isso também, tudo tem que ser lavado, parede, chão, tem que ter pia. Então, todas aquelas norminhas que a gente falou no NB2 precisam ser atendidas. Obviamente, não precisa ter uma cabine de segurança biológica, porque você não vai estar abrindo aquela amostra para manusear. Até mesmo hoje, no laboratório de análises clínicas, é muito difícil você abrir um tubo de sangue, porque é tudo automatizado hoje em dia. Isso é mais quando você vai fazer um cumbis ou então um esfregaço. Mas, mesmo assim, é um laboratório NB2. A gente considera aquela amostra potencialmente contaminada, mas a gente não tem certeza. Então, a gente toma as medidas necessárias, que é justamente manipulando esse sangue. Luva, jaleco, ambiente fácil de limpar, enfim, é isso. Entendi. Aí, só para finalizar. Então, existe algum tipo de... Existem, né, as normas para o NB2. Então, a pessoa se baseia nessas normas para poder fazer toda a parte de estrutura, né? Eu não entendi tua pergunta, tu repete, por favor. É tipo assim, então se a pessoa for fazer essa sala de coleta, então ela tem que seguir todas as normas do NB2, não é isso? Para poder ter essa fiscalização e tudo mais. Tipo... Ela tem que seguir as normas da vigilância sanitária, e eu acho que da ISO 9001, porque tem algumas salas de coleta, elas atendem, tem uma legislação diferenciada, porque ela funciona como se fosse um laboratório de análises clínicas, exceto pela parte da análises clínicas. Mas como tem a parte da coleta, também precisa ter a aprovação do conselho, o laboratório precisa ter um responsável técnico, independente se está tendo ali análise, está sendo feita análise do sangue ali ou não. Mas esses pontos de coleta, eles respondem a uma determinada norma. Tem uma norma específica tanto do Conselho Federal de Biomedicina, como da Vigilância Sanitária, para esse tipo de posto de coleta. Eu não sei explicar melhor, porque, assim, eu não trabalho com análises clínicas. Nunca trabalhei, mas eu sei que tem uma norma específica. Tá? E, obviamente, nessa norma específica, eles têm alguns aparatos que são de nível de segurança biológica 2, porque, obviamente, é para manusear a amostra de sangue. Tá bom, obrigada. Nada, Raquel. Oi, Túlio, pode falar. Eduarda, os laboratórios de pesquisa, eles são fiscalizados periodicamente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou é outro órgão que faz isso? Porque em clínicas, você tem como equipe de vigilância para fiscalizar, você tem biomédicos, tem
enfermeira, tem eventualmente um outro médico, tem biólogo, mas para laboratório de pesquisa, eu acho que demanda outro tipo de profissional para fiscalizar, não só alguém que vai ler e aplicar a norma. O que é que tem de realidade hoje? Então, Túlio, existem dois tipos de realidade nesse caso. Como eu te falei, hoje eu tenho acesso a 3 laboratórios, que são os laboratórios que eu utilizo mais. Tem o nosso laboratório, que é o Humana, Laboratório de Genética e Biologia Molecular, onde vocês vão ter parte das práticas, que fica lá no departamento de genética. Esse laboratório a gente ainda está começando a montar, então ele não tem todos os equipamentos necessários, mas ele tem uma estrutura bem interessante, estrutura física, tá? Ele atendeu todas as normas. Quando a professora Jaqueline, ela começou a implementar esse laboratório, foi feito um projeto junto com a Universidade Federal de Pernambuco, que tem uma equipe de engenheiros, de arquitetos, que montam esses projetos de acordo com a norma nacional e internacional. Como eu falei para vocês, hoje no Brasil, a gente só tem a lei 95, alguma coisa, não lembro o número da lei, mas é a Lei de Biossegurança Nacional, e ela gere os laboratórios e a utilização de organismos geneticamente modificados. Quanto aos laboratórios, essa lei ela é muito fraca, então ela não atende todas as normas necessárias. E aí a gente segue a norma da ISO 9001, onde é um sistema de gestão tem diversas normas que têm que ser atendidas nessa ISO, para que a gente, de fato, receba um certificado de acreditação, de fato, que esse laboratório ele seja certificado. Só que o que é que acontece? Por exemplo, a gente tem o nosso laboratório, onde a universidade ela deu todo o aparato para que a gente tivesse a estrutura física necessária, embora não deu equipamentos, mas estrutura de bancada, paredes, tudo é de acordo com a norma. Entretanto, hoje a gente não tem uma fiscalização nem mensal, nem semestral, nem anual. Não tem uma fiscalização. Ninguém tem acesso ao nosso laboratório para fiscalizar, para ver se está de acordo com as normas de biossegurança. Só que o nosso laboratório é um laboratório NB1, NB2. Nosso laboratório não é um laboratório NB3. No laboratório NB3 é diferente. O próprio, como eu falei para vocês, o que eu utilizo, ele fica dentro do Ageu Magalhães. No Ageu Magalhães existe a equipe de biossegurança do Ageu, existe o chefe do setor do NB3, o chefe do laboratório de biossegurança 3, que é Zé Luiz também é o nome dele, e ele coordena uma equipe de profissionais que mantém o funcionamento desse laboratório. Em relação à fiscalização da segurança desse laboratório, como é que é feita? Obviamente, existe a Agência Nacional de Biossegurança que precisa liberar o funcionamento desse laboratório NB3. A partir do momento que esse laboratório liberou o funcionamento, quem fica responsável pela segurança, pela fiscalização da biossegurança desse laboratório, a Agência Nacional não faz mais. A partir do momento que ele certifica e libera o funcionamento desse laboratório, hoje, atualmente, quem faz essa fiscalização da biossegurança é a própria equipe do Ageu, como eles fazem em todos os outros laboratórios. Mas porque é uma instituição federal, uma instituição muito organizada, que é a Fiocruz. Hoje, na Universidade Federal, por exemplo, eu vou falar para você, eu tenho 8 anos de laboratório na Universidade Federal de Pernambuco. E a gente nunca passou por nenhum processo de fiscalização. O que a gente tem são os chefes dos laboratórios, que são responsáveis pela manutenção desse laboratório e pela biossegurança desses trabalhadores. Assim como também existem as equipes de segurança, por exemplo, como eu falei no LICA, que é o Laboratório de Imunopatologia Keizo Asano. No LICA, existe a equipe de biossegurança, que também é responsável por verificar se os profissionais dali estão em situações ok de trabalho. E aí eles fazem essa fiscalização. Mas não tem uma fiscalização externa, tá? A gente não, no Brasil, a gente não tem nas universidades federais. Infelizmente, que deveria ter. Seria muito mais legal, porque eu acho que atualizaria muito, modernizaria esses laboratórios. Porque o que a gente tem muito na universidade são laboratórios que têm equipamentos muito antigos, bancadas muito antigas, que se a gente for comparar com a norma de biossegurança hoje, não é mais tão aceitável, né?
Mas, infelizmente, é o que a gente tem, porque a gente não... hoje em dia, para você trabalhar com pesquisa no Brasil, você depende de editais, e quando a gente concorre a um edital, a gente concorre por um determinado projeto. Então, a gente escreve um projeto e coloca uma planilha de gastos. A gente vai gastar tanto para desenvolver esse projeto. E aí passa por uma banca, essa banca avalia se, de fato, esse projeto é interessante e se, de fato, aquele dinheiro dá para desenvolver esse projeto ou se é muito ou se é pouco. E aí, se esse projeto for aprovado, passa um tempo, a gente recebe esse dinheiro e a gente precisa desenvolver esse projeto. Só que, e o dinheiro para manutenção do laboratório? E o dinheiro para troca de equipamento? Fica onde? Porque quando a gente inscreve um projeto, nem todos os editais permitem que a gente compre materiais, compre equipamento. Tem projeto que a gente só pode comprar descartável e reagente. Então, como é que a gente garante a manutenção desse laboratório? Não é simples, tá? Por exemplo, a gente tem uma centrífuga no nosso laboratório, novinha, linda, que a gente comprou, só que essa centrífuga deu um probleminha na porta, na tampa da centrífuga. E aí a gente ficou, e agora? Como é que a gente vai consertar? A universidade, ela tem um setor de técnicos que eles vão analisar a centrífuga. Mas e se acontecer de precisar de uma peça? Como é que a gente faz para trocar? Se essa peça não estiver disponível nesse setor. Então, tanto a biossegurança deixa falhar, como a modernização desses laboratórios, porque a gente não tem, por exemplo, uma verba para a modernização desse laboratório, para a manutenção desse laboratório. Tudo que a gente faz no laboratório, a gente precisa retirar de dinheiro de projeto. E se não é dinheiro de projeto, a gente tira do nosso próprio bolso. Então, é assim que funciona hoje pesquisa no Brasil. Se a gente não tem dinheiro para manutenção, imagina fiscalização de biossegurança. Não é fácil, não. Mas estamos trabalhando e felizes. Acho que eu respondi o que você perguntou. Muito além. Grato. Nada, que agradeço. Então, continuando. Listas de sistemas e componentes laboratoriais. Lembra que eu estava falando para vocês que precisa de um checklist? Esse é o checklist, tá? E tem muito mais. Aqui tem 42 tópicos que precisam ser observados e fiscalizados durante tanto a construção como a implementação desse laboratório. Mas esses são os tópicos mínimos, e ainda existem diversos outros tópicos que vão variar de acordo com o tipo de laboratório que vai ser implementado, tá? Então, beleza, esse laboratório, ele já está pronto, só que para entrar em funcionamento, ele precisa ser certificado. E essa certificação, ela traz uma segurança para a gente, principalmente, obviamente, laboratórios de pesquisa hoje, a gente não tem essa certificação. Deveria. Mas para você ter essa certificação, você precisa pagar. E como eu falei para vocês, questão financeira em laboratórios de pesquisa é complicada, principalmente em laboratórios de pesquisa de universidades públicas. Quando a gente fala em laboratórios de análises clínicas, por exemplo, laboratórios particulares que trabalham com biologia molecular, esses laboratórios, sim, eles têm certificados de acreditação, e esse certificado de acreditação assegura para a gente o quê? Que ali são utilizados controles técnicos apropriados que funcionam adequadamente. Ou seja, aquele resultado que vai ser passado a mim, eu, paciente, eu, cliente desse laboratório, eu tenho certeza que esse resultado é ok, que ele é fidedigno. Por quê? Porque esse laboratório, ele passa por vários critérios de avaliação para ter certeza que toda a metodologia que está sendo utilizada para ele é a metodologia correta, que não está tendo problema de contaminação, que não está tendo nenhum outro problema que vai influenciar na análise necessária ali, tá? Então, existem controles administrativos apropriados, tanto em loco, e que estão previstos em diversos protocolos. Então, para você hoje abrir um laboratório de genética e biologia molecular, você precisa responder a diversas normas. E essas normas estão tanto na ISO 9001 como na Lei de Biossegurança Nacional, além
obviamente, das normas da vigilância sanitária necessárias, que, obviamente, essa norma da vigilância sanitária é determinada pelo Ministério da Saúde, tá? Em laboratórios de pesquisa, a gente ainda atende às normas do CNPq, CAPES, enfim, que às vezes solicitam algumas normas a mais, tá? Porque, obviamente, a gente está trabalhando com alunos de graduação, e quando a gente trabalha com alunos de graduação, não são profissionais. É diferente de vocês. Todos vocês hoje são profissionais, todos vocês têm curso de graduação completo. Então, a maneira que a gente trata um profissional de graduação é diferente da maneira que a gente trata um aluno de graduação, que não tem essa graduação completa. Então, as medidas a serem tomadas para proteger esse aluno são bem grandes e bastante importantes, tá? Tudo, por exemplo, agora no período de pandemia, aluno de iniciação científica foi vetado a entrada no laboratório. Eles não podiam ir para a universidade. Tá? Então, eles puderam retornar agora, já nesse ano. Enquanto que aluno de pós-graduação, a gente poderia ir em qualquer momento. Tá? Porque a gente já é profissional, a gente já assume o risco. Enquanto aluno de graduação, não. O equipamento de proteção. Essa certificação, esse certificado de acreditação, diz para a gente que o equipamento de proteção pessoal ele é apropriado às tarefas realizadas, que a descontaminação dos resíduos e do material ela é resolvida de forma adequada e que existem procedimentos apropriados para o tratamento desses resíduos, que existem procedimentos adequados para a segurança geral do laboratório, incluindo a segurança física, elétrica e química. Então, esse é um selo de acreditação da SBPC. Só que existem diversas outras empresas que conferem selos de acreditação a depender do tipo de laboratório que você vai utilizar. Esse aqui é para laboratórios de análises clínicas. Então, também confere necessária a análise sistemática de todas as características e procedimentos de segurança dentro do laboratório. Ou seja, controles técnicos, equipamentos de proteção pessoal e os controles administrativos. Tudo isso é regido pela ISO 9001, que é um texto extremamente extenso que vocês têm acesso na internet. É só colocar ISO 9001-2015 que vocês vão ter acesso tranquilamente a essa ISO. Os entendimentos da ISO é para quem pretende montar um laboratório, tá? E aí, essas ISOs não são só para laboratórios de análises clínicas, mas também existe os tópicos de laboratórios de análise genética e biologia molecular também, tá? Lembrando de observar que laboratórios, por exemplo, de citogenética, eles têm uma estrutura diferente de um laboratório de biologia molecular, porque o tipo de amostra que vai ser utilizada é sangue. Mas a partir que essa amostra biológica suja chega no laboratório e ela é processada, o resultado final é diferente. Eu trabalho com molécula de RNA, com molécula de DNA complementar, enquanto que quem trabalha no laboratório de citogenética trabalha com... faz um protocolo completamente diferente para que tenha acesso às metáfases e aí sim consiga fazer análise cromossômica. Isso é se for citogenética básica. Se for citogenética molecular, aí já é um outro aparato que é necessário. Então, entendam. Cada laboratório vai depender de cada técnica a ser utilizada nesse ambiente. Vamos agora para as... Eita, são 10 horas. Bora dar um intervalo para a gente tomar uma aguinha e um café, e aí a gente começa e já vai direto até meio-dia. Vocês topam? Pode ser. Então, quando for 10h20, a gente retorna? Beleza. Certo. Ok. Tchau, pessoal. Até já. Até mais.